Oi, preste atenção nessa fofoca. Chegou o dia da prova de história. E a professora de história era igual um sargento do exército. Sem contar que ela odiava a nossa turma. Só porque a gente gritava, ria o dia inteiro, não fazia dever. E eu só não vou falar o nome dessa professora, eu não vou expor ela aqui. Porque a dona Márcia, a antiga diretora, conseguiu o meu número e me mandou mensagem. Pedindo por gentileza pra eu não tocar mais no nome de ninguém daquela escola. Então não adianta, gente. Não vou falar o nome da professora. Não quero tomar processo, entendeu? Mudei de vir professora Lucilene. E eu falo mesmo. Tão querendo me calar, mas não vão conseguir não. Aí antes dessa abençoada dessa professora chegar pra dar a prova dela, tinha o Breno. Gente, eu não tô zoando. A matéria, nada entrava na cabeça daquele garoto. Eu já vi eles eram a prova em dupla, com consulta. Sabe quem era a dupla dele? O meu irmão. O Breno começou a escrever um monte de cola, um monte de resposta na cadeira dele. Aí a general Lucilene chegou, né? Mandou todo mundo pros seus lugares. E o Breno, todo feliz, falou assim pra professora: Ô, professora, pode começar a prova. Pode começar, bora, começa aí. A professora, com aquele olhar de gavião que suga a alma das pessoas, percebeu que ele tava diferente. Aí antes de deixar a gente virar a folha e fazer a prova, ela falou assim pra turma toda: quem quiser ir no banheiro e beber água, tá liberado durante 5 minutos. Aí o Breno levanta, né, desfilando, e vai no banheiro. Porque ele saiu pra fora da sala, e a professora, igual um segurança, olhou pra mesa dele, tirou a mochila dele de cima da cadeira e viu um monte de coisa escrita. Aí ela olhou pra turma e falou assim: eu não quero que ninguém fale nada. Pegou a cadeira dele e trocou com uma da última fileira. Aí ele voltou do banheiro, né? Todo feliz. A professora liberou pra fazer prova. O Breno foi, botou o nome dele, a turma, a data. Aí de chavadinho, ele abriu a perna pra ver as respostas na cadeira, né? A cadeira limpinha. Aí ele olhou assim. Aí ele começou a se remexer assim na cadeira, levantou pra ver o que tinha de errado. Começou a tremer, começou a ficar pálido. E ele não sabia nada daquela matéria. De nenhuma matéria, na verdade. Começou a ficar sem ar. Falou: professor, eu não tô bem. E a prova foi rolando, o tempo foi acabando. Quem terminava podia ir embora. E como eu enrolava pra fazer a prova, eu sempre ficava por último. Aí chegou uma hora que ficou eu, ele e a professora na sala de aula. Aí ela falou que faltavam 2 minutos pra acabar. Ele não tinha respondido nada da prova. A professora falou assim pra ele: você tá muito nervoso, vai beber um pouco de água, daqui a pouco você volta e tá liberado. Aí ele foi beber água, a professora foi e trocou as cadeiras de lugar de novo. Quando ele voltou e viu que a cadeira dele tava cheia de resposta de novo, ele sentou todo feliz. Ele abriu a perna pra colar as respostas. A professora pega a prova dele, falando que o tempo tinha acabado. Ela falou assim pra ele: que pena que não deu tempo de você colar. Boa sorte no que vem. E aí no final do ano não teve jeito. Ele reprovou. Oi, fofoca de uma das maiores brigas que eu já vi na escola. Tinham 2 meninas que dominavam uma escola. Uma delas era a Giovana Furacão, a quebra-ossos, a esmaga-costelas. E a outra era a Pimentel, que eu não vou falar o nome dela aqui porque eu tenho amor à minha vida e porque ela já deu uma coça em 2 amigas minhas. E uma delas quase ficou careca. Eu não estou maluco, não quero ser a próxima vítima, então eu vou ficar calado. Raíssa Pimentel, gente. Essa menina não era de gritar, não era de fazer barraco. Com ela não tinha historinha. Se ela não gostava da pessoa ou tinha alguma coisa pra resolver, ela resolvia, por bem ou por mal. Ela e a Giovana se odiavam, não davam certo. Porém, a Raíssa foi transferida pra nossa turma. De todos os lugares que ela podia escolher, ela sentou no lugar da Giovana Furacão. Chega a Giovana. Tá sentindo esse cheiro de treta? Ela já chegou marchando, botando bronca. Olhou pra cara da Raíssa e falou assim: sai do meu lugar agora. E a sala ficou em silêncio. E na cabeça de todo mundo tava passando a mesma coisa. A Raíssa não é louca de confrontar a Giovana. Gente, ela era louca sim! Ela olhou assim, ó, pra Furacão e falou assim: poxa, colega, teu nome não tá escrito aqui. Eu ouvindo aquilo, tava assim na parede. E com esse clima de suspense que ficou, eu abri o resto pra colocar uma música adequada, né? E olha só que legal, usuários novos e antigos têm 50% de desconto na adesão. E se você, assim como eu, gosta de ouvir de altíssima qualidade, vem pra minha basta você clicar no link que tá na minha biografia e utilizar o meu código. Mas o pet não tá, que é limitado. Voltando pra fofoca, depois que Giovana ouviu aquele desaforo, começou a gritar com a menina, arregaçar as mangas assim, prender o cabelo. E ela não parava de falar, tava fazendo barraco sozinha. E falou assim pra Raíssa: você vai sair do meu lugar sim, do jeito difícil ou do jeito fácil. A tua sorte é que a diretora falou que se eu encostasse o dedo em mais alguém, eu ia ser expulsa da escola. Raíssa olhou dentro do olho da Giovana, cruzou os braços e falou assim: eu pago pra ver você me tirar daqui. A Giovana surtou. Começou a ficar igual um furacão dentro da sala de aula, fazendo um escândalo, batendo palma, mexendo o pescoço. A Raíssa nem piscou. E a Giovana, já vermelha de tanta raiva, pegou a mochila da Raíssa, que ela tinha deixado no chão, foi até a janela com a mochila dela na mão, estendeu o braço assim, ó, pra fora da janela e falou assim: colega, eu quero ver você estudar no meu lugar sem o seu material. E abriu a mão. Gente, a mochila caiu no primeiro andar, lá no pátio. A Giovana foi na direção da Raíssa. A Raíssa levantou. As duas se encararam assim. Aí a Raíssa, bem séria, olhou pra Giovana e falou assim: acho que é melhor a gente resolver os nossos problemas fora da escola. E saiu da sala pra pegar a mochila dela. Gente, foi o melhor confronto que eu já vi na minha vida.
Eu tava no terceiro ano do ensino médio, estudando à noite e numa escola pública. Não tinha um dia normal. A professora de português pegou Covid. Aí entrou uma professora substituta. Gente, ela era uma praga. Ela odiava dar aula, ela odiava ensinar. O objetivo dela era um só, reprovar a sala toda. E essa história eu não sabia nem se eu podia estar contando aqui. Como eu não vou expor o nome da professora e ninguém vai ficar sabendo, eu acho que não tem problema. É Patrícia, gente! Um dia, essa abençoada da professora Patrícia estava passando um teste. E na hora que ela tava entregando, a Giovana, barraqueira da escola, que eu já falei mal no último vídeo, tava de cochicho conversando. Aí a professora Patrícia perdeu a paciência, puxou o teste da Giovana, riscou no lugar que fica a nota e deu 0. E falou assim, agora você vai calar a boca enquanto o pessoal faz o teste. Aí a Giovana levantou da cadeira, começou a bater palma e mexer o pescoço e falou assim, ninguém me manda calar a boca aqui não, que a professora Patrícia falou. Então você tá proibida de assistir minha aula. Porque a educação que eu tô pedindo que você tenha, a sua mãe deveria ter te dado. E pelo visto, ela falhou. Giovana não pensou 2 vezes. Falou assim, não fala da minha mãe. E voou em cima da professora. Que ela agarrou a professora e começou a sacudir ela. A professora pegou aquela unha de dragão dela e frincou no braço da Giovana. Isso, a Giovana começou a dar chute. Os meninos rapidamente conseguiram separar a briga. Gente, eu juro, a minha turma ficou em choque. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mas que foi um combate de qualidade, foi. Aí chegou a diretora, falando que era inadmissível aquela situação, levou a professora e a Giovana pra sala dela. Depois desse dia, eu nunca mais vi nenhuma das duas. Depois de um tempo sem ver tanto a professora quanto a aluna, a gente descobriu que elas tinham sido expulsas. Gente, adivinha quem meses depois foi lá na escola fazer barraco porque a filha dela tinha reprovado? A mãe da Giovana. Oi, estava eu na minha pré-adolescência, brincando de pique-esconde, debaixo de um sol de 40 graus queimando minha careca, porque eu era retardado mesmo. Aí estava eu e os meus amigos brincando e rindo igual umas hienas. Aí numa hora que tava todo mundo se escondendo, passou um moleque na rua, 3 anos mais velho que eu. Só que esse moleque, aquele idiota, decidiu contar onde todo mundo estava escondido. Eu costumava ter medo dele, porque ele era mais forte. Só que nesse dia, a raiva superou o medo. Aí eu saí do meu esconderijo boladão, com 0,5 metro de altura, e falei assim, gente, pode sair todo mundo, porque o babacão aqui, ó, contou onde a gente tava. Pra quê? Aí ele pegou e falou assim, o que que tu disse, menor? Aí eu com medo, porém com muita raiva, respondi, eu gaguejei? Nisso eu olhei pro lado, os meus amigos estavam assim. Nisso eu me dei conta do que eu tinha falado. E fui chegando lentamente pra perto do meu portão. Enquanto aquele babaca, que eu esqueci o nome, Leonardo, foi vindo pra perto de mim falando, repete que eu vou te arrebentar, repete que eu vou te arrebentar. Eu já tava indo embora, quase pedindo desculpa. Aí ele falou assim, ó, você é igual a todos da tua família. Uns merda. Eu já tava quase dentro de casa, aí eu fiz assim. Não fala da minha família, não. Aí depois eu saí correndo pra dentro de casa, falando pro meu pai que ele queria me bater. Aí meu pai me defendeu, mandou ele ir embora, e eu me saí muito bem nessa situação. Só que eu passei os últimos anos em que eu morava naquele bairro evitando ele. Porque ele jurava que quando ele me achasse, ele ia me matar. Então, Leonardo, se você tá vendo esse vídeo e você me achar, eu vou fazer igual eu fiz da última vez. Saí correndo. Os meninos que estavam comigo, as piores coisas que eles faziam era roubar os outros. Não era bem roubar. Eles vão pegar e nunca mais me devolver. Só não vou citar nomes porque a lista é muito grande. Tinha o Pedro, o Miguel, o Breno, o Caio, o Lucas com C, o Lucas com K, o Nicolas. Eles roubavam caneta, borracha, estojo, caderno, mochila, mesa. Piscou, sumiu. Mas eu não dava mole pra eles não, tá? Principalmente porque eu tinha uma garrafinha que ninguém ali tinha. Que era a garrafinha dobrável que tá aparecendo aí no vídeo. E assim como essa garrafa, eu geralmente tava com coisas diferenciadas na minha mochila. Porque na Ativa Way, que é essa loja virtual que tá na minha biografia aqui do TikTok, era onde eu gastava o meu dinheiro todo. Até o dinheiro que eu nem tinha. Porque lá tem muita coisa maneira. É que o Pedro, o mongoloide, decidiu que ia fazer uma mágica comigo. Nisso ele pegou minha garrafinha que tava dobrada, que eu não tinha enchido de água ainda, e falou assim, tá vendo essa garrafa aqui? Eu vou fazer ela desaparecer na minha mão e no lugar dela vai ficar um papel. Olha como ele era sujo. E se nesse papel não tiver escrito o número que você tá pensando, eu te dou 10 reais. Aí eu olhei pra ele assim e falei assim, ok. Começou a se tremer igual uma vaca louca, fez assim com a mão, deu soco, que não sei o que. E a garrafa que tava dobrada sumiu. E o que tinha na mão dele? Um papel. Aí ele todo confiante me entregou o papel. O número que eu tava pensando era 999. Nunca que ele ia acertar, nunca! Eu abri o papel. Sabe o que tava escrito? O número que você está pensando. Olha, gente, a minha vontade é de comer aquele papel, rasgar ele, ó, de ódio. Aí ele me cumprimentou e falou assim, essa era a mágica. Valeu, tamo junto. E foi caminhando. Aí o sinal da saída tocou, a gente meteu o pé. Quando eu pisei em casa e vi minha encomenda da Ativa Way, a hora eu lembrei que aquele pilantrinha tinha ficado com a minha garrafa. Aí no outro dia eu cobrei ele e ele disse que eu sabia do que eu tava falando. Aí eu cresci pra cima dele, né? Dei 2 passos pro lado e segui em direção à diretoria. Aí eu falei pra dona Márcia, eu só saio daqui com a minha garrafinha na minha mão. Ela pegou e falou assim, fala baixo. Eu falei assim, tá bom, desculpa, e sentei.